Conexão Campo e Cidade urgente com a Alessandra Mello, que está tiritando de frio aí em São Paulo, tadinha. E com chuva aí atrás de você, Alessandra? Olha, João, 10 graus aqui em São Paulo, pelo menos é o que mostra aqui o meu termômetro, mas o vento e a chuva dão uma sensação térmica um pouco pior aqui, dá quase essa sensação aí que a gente está nessa neve que a gente viu acontecer o lá Nevaldo. no sul, né? Ainda bem que eu sou gaúcha, né? Apesar de estar de 16 anos aqui em São Paulo, então tem uma resistência um pouquinho melhor aqui para enfrentar esse gelo. Viu, Alessandra, para nós aqui, os paulistas, essa situação de hoje é semelhante ao Armagedon, né? Olha, está tudo fechado aqui na janela do campo. Mas e o dólar, Alessandra, não era para estar desabando hoje? Pois é, então, João, é porque é aquela coisa que a gente vinha falando, muita incerteza ainda, muita incerteza. Ontem eu mencionei uma coisa aqui que os analistas voltaram a falar hoje, que tem aí discussões para o orçamento da União para o ano que vem, né? O fato do Senado ter derrubado o veto, tudo bem que a Câmara, né, salvou aí a lavoura ao manter o veto, traz uma certa desconfiança dos investidores, e principalmente os investidores internacionais que ficam de olho para ver o que está acontecendo aí nesse país, né, que não entendem muito essa política brasileira. Então é por isso que as coisas não acontecem assim de uma forma tão imediata. Então o dólar hoje realmente abriu em alta novamente, chegou a superar aí 5,61, né, mesmo com essa notícia da Câmara dos Deputados, mantendo o veto presidencial, o reajuste dos servidores. Se a Câmara não tivesse tomado essa decisão, haveria um impacto de 120 bilhões de reais nas contas públicas, né, e conforme eu comentei, então, essa volatilidade tem a ver ainda com discussões em relação ao orçamento que serão mantidas. Tem um economista que deu entrevista para o Estadão, né, o Jason Vieira, ele falou o seguinte, tudo certo, nada resolvido, segundo ele. É porque ele diz que ainda fica aquele mal-estar em relação à falta de apoio que o governo teve no Senado e que o mercado espera o que vai acontecer agora. E aí, vai ter fôlego para seguir nas reformas? Tem que focar, segundo ele, principalmente nas reformas tributária e administrativa. Ontem, o dólar subiu forte e o Banco Central teve que atuar. Foi a maior venda de moeda à vista dos últimos 4 meses para impedir aquela escalada maior. Aí o dólar acabou fechando, ele teve um pico de 5,67, acabou fechando em 5,55 ontem, né? E a Bolsa de Valores, hoje pela manhã, também operando no negativo, né? Apesar desse sinal aí que veio da Câmara dos Deputados. E aí a gente tem uma outra influência também, além dessas desconfianças em relação à política fiscal aqui no Brasil, que é sempre a influência do exterior, né? Os analistas afirmam que o tom de cautela está vindo do exterior, saíram pesquisas hoje na zona do euro, falando que a recuperação econômica por lá está fraca. O índice que veio nesse mês, lá um dos índices relacionados à atividade econômica, veio pior do que no mês anterior. E aí meio que assustou os investidores. No Japão saiu um dado que mostrou estagnação, não mostrou recuperação. Então tudo isso preocupa. E um outro fator que agora há pouco a agência Bloomberg também destacava é que saíram alguns índices positivos nos Estados Unidos. Tanto é que a Bolsa Dow Jones, por exemplo, está subindo agora. E aí, quando sai algo positivo, fortalece o dólar. Então, mais um fator aí de pressão para o dólar valorizar, apesar da situação que a gente teve aqui no Brasil da aprovação da Câmara, né? Uma outra questão também em relação à Bolsa é que ontem, ao longo da tarde, já foi se percebendo que a Câmara dos Deputados ia manter o veto do presidente Jair Bolsonaro, e aí, de certa forma, já foi precificado. A Bolsa ontem fechou o Ibovespa em alta, ficou acima dos 101 mil pontos. Então, de certa forma, essa notícia já foi assimilada aí no mercado financeiro quando a gente se refere a ações. Eu estava lendo hoje um artigo que o economista Sidney Neme, da NGO, divulgou, né? Ele elogiou uma apresentação que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Ele elogiou uma apresentação que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, fez aos estrangeiros ontem, mostrando os números positivos da economia, mostrando tudo aquilo que está indo bem por aqui. Mas ele disse que o governo está quase que escondendo, aí, colocando embaixo do tapete essa questão fiscal, que é bastante preocupante. E que os estrangeiros, eles sabem disso. Segundo o Sidney Neme, o Brasil foi um destaque negativo na reunião do FED, do Banco Central dos Estados Unidos lá, e por isso ele diz que está muito baixa a expectativa de entrada de investimento estrangeiro no Brasil, né? A esperança era o programa de privatização, mas como saiu o secretário, a sensação é de que o programa de privatização está meio parado lá, vamos ver o que eles vão fazer com ele. E aí, sem essa entrada do investimento estrangeiro, mais um fator também de pressão para o dólar. A única coisa que o Sidney Neme alerta não é motivo para pânico.
para explodir aí o valor do dólar. Na verdade, os investidores vão ali como uma espécie de reserva de valor no dólar quando o clima é de incerteza, quando existe volatilidade. Né? Inclusive, ele disse que é até bom que o Banco Central não entre atuando de forma muito intensa, porque pode até criar uma sensação de que tem uma coisa aí gravíssima e tal, e que ele precisa sanar. Então, provavelmente é isso que a gente vai ver nos próximos dias, essa coisa de uma pressãozinha de alta até a confiança do mercado nas questões fiscais, no avanço da política do Paulo Guedes, ficarem mais fortes. No certo? fim, sim, no fim a sua mensagem é tranquilizadora, né? Teve realmente a citação do Brasil lá nessa reunião do Banco Central norte-americano, mas como disse a Alessandra, calma aí que o santo é de barro e vamos em frente.